Oi, gente, tudo bem com vocês? Ó, já vou começar esse vídeo de uma forma diferente, já pedindo para você curtir e compartilhar. Primeiro, porque esse assunto é muito específico, então de repente você não vai chegar até o final no momento em que eu peço isso. Segundo, porque tem sempre o primo de um amigo do cunhado que, enfim, quer saber como é que é jogar bola nos Estados Unidos, e aí você compartilhando esse vídeo vai chegar até ele. E terceiro, galera, foi muito difícil. Uma hora travava o meu computador, outra hora travava o do Viola. Então, assim, hoje, mais do que nunca, a sua curtida e você compartilhar esse vídeo vai valer de uma tal forma assim que eu nem sei explicar. Então já vai curtindo, compartilhando aí. E se você ainda não se inscreveu no canal, também não perde tempo. Bom, agora que você já curtiu e compartilhou o vídeo, eu posso falar do que se trata, né? Eu trouxe um amigo meu, Gabriel Viola, que joga bola nos Estados Unidos, pra gente ter uma conversa. É um bate-papo para pontuar as principais diferenças no investimento no esporte aqui no Brasil e lá. Como é que é a relação entre torcedor e jogador, a visibilidade que o futebol feminino tem no país. Enfim, ficou muito legal. A gente fala sobre diversos assuntos. Então roda a vinheta aí, editor, pra galera conferir como é que foi essa conversa. Oi, amigo! Saudade de você! E aí, conta aí pra galera te conhecer. Quem é você? Quais foram os clubes que você já jogou aqui no Brasil? Como que você começou? Quando que você viu, né? Que tipo assim, é isso que eu quero fazer pra minha vida, eu quero jogar bola. Como é que foi o processo pra você ir jogar nos Estados Unidos também? Conta pra galera te conhecer um pouco melhor. Tudo bom, Débora? Muita saudade também. Daqui a Muito pouquinho a gente está junto aí de novo, curtindo um desse- pagode, é. alguma coisa juntos. Então, eu comecei a jogar bola desde muito cedo, 6 anos, 7 anos. Comecei no futsal. Eu comecei jogando pelo Vasco, jogava no Vasco. Lá comecei a me destacar desde cedo. E nessa transição de futsal e campo, né, que existe muito aí. Eu tinha um treinador chamado Robson na época, que ele era também do campo do Fluminense. Então, logo cedo, eu acredito que por volta dos 9 anos, ele me levou para o Fluminense. Na época não havia nem a categoria de sub-9, eu treinava com a galera mais velha. Até que chegou um momento do campo que a gente tinha que meio que escolher entre campo ou futsal. A maioria, né, assim como eu, escolhemos para continuar com futebol de campo, e a gente parou de jogar futsal. E aí, com o futebol de campo, eu me destaquei bastante também. E foi ali que eu percebi que isso era o que eu queria fazer para minha vida. Uhum. Tive muito apoio. Meus pais sempre me apoiaram, até nos momentos que eu queria parar, que eu não via mais muitas saídas, assim, muitas soluções com o futebol. Eles foram as pessoas junto com meus irmãos, que me mantiveram aí no caminho, né? E aí, no Fluminense, eu me destaquei bastante. Tinha um empresário muito forte na época, como a gente estava conversando também sobre essa questão dos empresários. E a partir do momento que eu comecei a perder espaço, chegando ao sub-17, eu decidi sair e eu assinei um contrato no Audax para já chegar disputando a Copa do Brasil, que eles tinham, que chama Copa Rio, que era uma Copa Sub-17, se eu não me engano. E acabei chegando e jogando muito bem, o que me fez voltar a ter gosto ao futebol, consegui muito destaque, até eliminamos o próprio Fluminense no mata-mata. Assinei meu primeiro contrato à Vera lá, mas aos poucos também essa transição para o profissional de lá eu não consegui me firmar. Minha última passagem no futebol no Brasil, eu fiz a pré-temporada com o Bangu para jogar o profissional do Carioca. Ali tive umas experiências que prefiro não comentar aqui, mas que me fizeram não querer continuar. Muita questão envolvendo dinheiro e coisas do tipo, que foi ali que eu percebi que eu não queria mais fazer parte daquilo. Até que surgiu a oportunidade através de uma pessoa que tem uma empresa chamada Expogol, o nome dele é Alex, que ele me conhecia desde o Fluminense, ele jogou a base do Flamengo, jogou profissional no Rio também por muitos anos, que também fez esse trajeto de vir para os Estados Unidos.
ele me apresentou a ideia, me disse que eu tinha potencial para vir para cá com uma bolsa e juntar o futebol com os estudos, que na época eu já tinha largado. Não sei se você lembra que a gente nem Uhum. conseguiu graduar junto, né? Então, foi o que me fez vir para cá e desde então Normalmente é vim e assim. não parei mais. Quando o jogador vai para os Estados Unidos, normalmente são essas empresas, tem várias, né? Que aí. Como é que funciona? São os olheiros que, sei lá, alguém te viu jogar e aí te chama. Depende. Hoje em dia isso está muito até já mais popular, então depende muito. Tem as grandes empresas. A minha, no caso, ela estava começando, esse rapaz estava começando a empresa dele, e ele precisava de um nome forte que ele tinha certeza que conseguiria uma entrada fácil em universidades grandes aqui nos Estados Unidos para botar a imagem dele lá fora. Então ele me Aí ele ajudou te muito. chamou, né? Isso, ele me ajudou muito nesse processo. Foi uma coisa que beneficiou os dois. E desde então eu vim e vou te falar que não me arrependo nem um pouco. Mudou minha vida da água para o vinho. Não que nada no Brasil estava ruim, estava maravilhoso também. Adoro minha família, meus amigos, praia, pagode, Um tudo. pagodinho. Nossa, sempre. Mas não reclamo. O que eu vivi aqui eu nunca ia ter vivido se não fosse pelo futebol. Fora a Então, experiência, né? De você, enfim, tá. De repente, se não fosse por isso, você jamais conseguiria viver em outro país, aprender com uma outra certeza, eu cultura, ou nunca. seria muito mais difícil. Exatamente. Eu nunca tinha saído, eu nunca tinha saído do país, e só saí do estado para jogar. Viajei algumas vezes com a família, lógico, mas não conhecia muito. E da primeira vez que eu vim e nunca mais voltei. Então, e aqui já É. rodei praticamente os Estados Unidos inteiro também, jogando em times diferentes, estudando em faculdades diferentes. Então, E como é que é esse processo? Hoje você joga em qual time? E aí você estuda na universidade do time que você joga? E aí tem aquele sim, lance de você ter que manter as notas boas para poder continuar jogando, tipo que a gente vê em filme mesmo. Como é que funciona? exatamente, exata como nos filmes. É uma coisa muito legal porque faz com que o atleta não seja só um atleta, né? Eles chamam Uhum, aqui de student athlete, que é o estudante atleta. Então, o uhum, estudante vem antes do atleta, no caso. Você precisa não só das suas notas estarem acima de uma certa média, que a universidade propõe, mas você precisa também cumprir todas as regras do campus, né? De convivência, não arrumar problema. Então, uma coisa que faz com que os atletas não deixem subir a cabeça e uhum. que, sim, porque você sabe como isso é, ainda mais numa idade jovem e num ambiente que, assim, muita Sim. festa, tudo assim. Então, para você perder a cabeça é uma coisa fácil e aqui é uma coisa que, assim, é uma ideia que seria ótimo se acontecesse no Brasil, porque eu acredito que o Brasil tem até muito mais talento esportivo, principalmente quando a gente fala de futebol, do que os Estados Unidos, mas aí a gente está falando de uma Uma situação muito cultura maior, né? completamente diferente, né? É Exatamente. totalmente. Fala sobre um pouco disso, assim mesmo. É totalmente diferente o incentivo ao Não, esporte. totalmente, E totalmente, Débora, totalmente. Não é só com futebol, o futebol, por sinal, aqui é um do, sei lá, terceiro ou quarto esporte. Tem o futebol americano, tem o verdade. basquete, isso, tem o futebol americano, tem o basquete, tem o beisebol. E aqui funciona muito para os dois gêneros, né? O feminino tem a mesma atenção, se não maior, do que a do masculino. Aproveitando que você tocou nesse assunto, fala um pouco de qual é a principal diferença, assim, imagino que tenham muitas, né? Da visibilidade, do incentivo que nos Estados Unidos, né, o país dá para a modalidade do futebol feminino, que aqui no Brasil ainda não acontece. Bem, aqui no nível universitário, né, não só para o futebol feminino, mas praticamente todas as modalidades que eles têm na universidade, tem muito investimento, muito, não se compara com o investimento. Eu acredito não acredito, tenho certeza que o investimento das universidades aqui no futebol feminino é muito maior do que o investimento no profissional do Brasil. Aqui as meninas Sim, aqui as meninas viajam de avião quando vão jogar jogo fora de casa, tem toda uma estrutura, sabe? Todos os esportes aqui recebem mais ou menos o mesmo tipo de incentivo quando a gente está falando da parte financeira, no nível universitário. Mas isso também é porque o nível aqui é muito alto, como a gente conversou antes.
Tem meninas que vêm de todas as partes do mundo, meninas que já jogavam profissional nos seus países, que elas querem conciliar também o estudo com um diploma forte e o esporte, já que elas sabem que ainda mais no tempo que a gente vive, o futebol feminino não recebe o valor de investimento que deveria. Então, elas precisam também de uma garantia de um diploma para que, caso não consigam um retorno pelo futebol, consigam seguir com a vida com um emprego, né? Com um trabalho. E isso é uma coisa muito boa, mas como eu falei, o nível é muito alto. O nível é muito alto. Tem meninos que jogam aqui no Universitário que disputam a Copa do Mundo. Tem meninas que jogaram até contra o próprio Brasil, contra a Marta. Uma amiga minha chegou a marcar a Marta, tem foto com ela. Que legal. E isso chega a abrir mais portas, assim, vamos supor que você decida depois que acabar a faculdade, não, eu não quero mais seguir como jogador, como atleta. Você ter sido um atleta durante a faculdade te abre portas em relação a emprego, coisas do tipo? Como é que é essa experiência? Demais, demais. Para você ver, vou usar o meu exemplo nesse caso, eu que nem americano sou, eu estou num visto temporário. Assim que eu me graduei, eu comecei a fazer uns testes, né, em times profissionais e tudo. Quando não apareceu nada, eu decidi tentar trabalhar numa coisa que eu gostasse. Eu me formei em business, né, que é digamos, uma administração, comércio, economia, o que você queira. E eu arrumei um emprego numa empresa que é imensa aqui nos Estados Unidos, chamada Yelp, multibilionária de muitos países, e eu consegui um trabalho lá muito legal, uma experiência maravilhosa que eu tinha. E eu decidi sair só por causa agora dessa pandemia que chegou. Vou passar um tempo aí no Brasil com a minha família. Mas abre muitas portas, Débora, muitas portas. E, como você falou, você pode usar da sua experiência no esporte para que você siga naquele ramo. Você pode virar treinador, até no nível universitário ou de high school. Você pode usar como uma forma de... A grande maioria dos brasileiros que vão para aí fazem uma ajuda, como se fossem essas empresas de intercâmbio que levam jogadores para aí. Eles também, por conhecerem o sistema, também já entram nesse ramo. Mas a grande maioria sai com um diploma debaixo do braço, sabe? Então, você não tem arrependimento nenhum. Você uniu a sua paixão, né, o esporte, com o ensino, com o diploma, e você sai dali preparado para o que vier. Como que é a relação aí do torcedor, né, com o esporte, com o futebol por si só? Porque nos Estados Unidos o futebol não é o principal esporte, né, assim como é aqui no Brasil. E aqui no Brasil a gente tem muito isso de fanatismo, de brigar pelo clube, quarta e domingo são dias sagrados, que são os dias de jogo. Como é que é essa relação aí nos Estados Unidos? Qual é a diferença, assim, que você sentiu? Bem, Deb, aqui está crescendo muito. Lógico que, como a gente conversou, ainda não é o esporte a maior potência dos Estados Unidos. Ainda tem o futebol americano, tem o basquete, né? Mas depende muito da região que você está. Eu, por exemplo, eu estava jogando num time no estado de Arkansas aqui, que a gente tinha uma torcida muito grande. É uma torcida que vinha nos jogos, você pode ver aí, você que conhece, né? Ver nas fotos, mas público sempre cheio, uma torcida que adora futebol, um estado que adora, que comprou a ideia, que fazia disso o programa social, né? Semana, ou todo jogo, dia de semana, quarta-noite, ia todo mundo lá, tinha os bares perto, então eles iam antes e se reuniam, iam para o jogo. Então está crescendo, sim. Depende muito do estado, até porque os Estados Unidos é um país que mistura muitas nacionalidades, né? Então, nas áreas que tem muitas pessoas latinas, como brasileiros, todo mundo adora futebol. Então, tende a ter uma maior assim, engajamento, né? Adesão, né? Então, varia muito dos estados e muito, também do local do seu time, né? Porque, digamos que você está num time que é na mesma cidade de um time da NBA ou de um time de futebol americano. Então, varia muito, mas está crescendo bastante e parece que vai continuar crescendo por esses próximos anos aí. Show! Bom, da minha parte é isso. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Alguma dica que você queira dar para quem de repente, enfim, vai assistir esse vídeo e tem vontade de jogar nos Estados Unidos? O que é essencial para esse processo? Alguma coisa do tipo? Bem,
Dica, eu só tenho, posso sempre me botar aí como um contato para ajudar quem quiser, em qual que seja o esporte. Eu conheço muitas pessoas agora, não só do futebol, mas de vôlei, de basquete, Ah, legal. de natação, porque, como eu falei, são todos os esportes aqui, sabe, no nível universitário. Então, para quem estiver vendo o vídeo aí que achar que tenha esse talento, que consiga mesmo um destaque, porque também não é fácil, não é como as pessoas pensam, o nível é bem alto, sabe? Mas é uma oportunidade de ouro, é uma oportunidade que te permite crescer muito na vida, aprender idiomas, conhecer gente nova, abre muitas portas. E então, a única coisa que eu posso dizer é que eu estou à disposição para qualquer Show. ajuda e para que vocês continuem assistindo aí a Débora, que ela sabe do que ela está falando. E a gente vai, Amiga, adorei nosso e papo. vai ter que ir num pagode quando voltar para aí, né? Quando tudo voltar ao normal, né, querido? Porque por enquanto é só Após dentro a de pandemia, casa mesmo, vendo a gente, live. a gente assiste uma live, a gente assiste É, uma a gente faz chamada de vídeo vendo live. Obrigada, tá, amigo, por ter participado. nada, que Divulga bastante aí o vídeo quando sair, até para os amigos daí que não vão entender nada, porque a gente tá falando português. bota eles para aprender, a gente bota eles pra... Mas obriga eles a curtirem e comentar. E obrigada, tá? Pode deixar, Até Débora. uma próxima. Até uma próxima. Fica com Deus. Beijo, morrendo de saudade. Bom, é isso, galera. Não vou me prolongar muito nesse final, porque aquele combo de sempre eu já pedi lá no início, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.